Olá, hoje daremos continuidade ao nosso tema estabelecimento empresarial. Para isso, vamos recapitular o conceito do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial nada mais é do que o complexo de bens organizados para atividade empresarial e que não se confunde com o patrimônio da empresa. Lembrando que foi falado que o estabelecimento empresarial também é composto pelo conjunto de bens corpóreos e bens incorpóreos. O que é importante tratar aqui? Que o estabelecimento empresarial ele pode ser objeto também de negócios jurídicos, desde que esses negócios jurídicos sejam compatíveis com a sua natureza. Então, por exemplo, um estabelecimento empresarial de prestação de serviço pode ter negócios jurídicos desse segmento, ou do comércio, ou da indústria. E esses negócios jurídicos, eles são divididos em dois tipos: os negócios translativos e os negócios constitutivos. E o que seriam os negócios translativos? São aqueles que são realizados a partir da compra e venda daquele estabelecimento, ou da compra de parte do estabelecimento. Então quer dizer que o estabelecimento pode ser comercializado? Ele pode ser vendido? Ele pode ser vendido todo o estabelecimento ou apenas uma parte dele. Então, o empresariado, ele pode dispor do seu estabelecimento empresarial. Então, a gente vê muitas negociações nesse sentido. E quando se vê os negócios constitutivos, é quando existe algum contrato sobre ele, vamos imaginar assim. Por exemplo, um usufruto, uma hipoteca. Então, vamos imaginar assim que o empresariado ele precise de dinheiro. Ele vai captar dinheiro no mercado. Então, ele vai ao banco e pede um empréstimo, vamos imaginar assim. E quando ele pede um empréstimo, ele dá em garantia o estabelecimento empresarial. Então, ele faz uma hipoteca. Então, ele toma um dinheiro emprestado, uns X milhões de reais, e dá em garantia o estabelecimento empresarial. Então, em cima disso, tomou o empréstimo com a garantia. Então, foi um negócio constituído, certo? Então, são esses dois tipos de negócios que podem ser feitos perante o estabelecimento empresarial. Vamos falar de um contrato que está vinculado ao negócio translativo. O negócio de compra e venda do estabelecimento empresarial é chamado de trespasse, né? Trespasse. E o que acontece? Trespasse tudo junto, né? Trespasse. Quando se fala de trespasse, a gente está falando dessa relação de compra e venda, seja ele total, seja ele parcial do estabelecimento empresarial. Via de regra é total, né? As pessoas que vão adquirir o estabelecimento querem comprar tudo. E o que acontece? Tem uma previsão expressa no artigo 1143 do Código Civil que trata dessa comercialização do estabelecimento. E existem algumas características que são próprias do trespasse. Então, vamos entender cada uma dessas características para que fique bem claro qual é a ideia de se comercializar o estabelecimento. Deixando bem claro que uma coisa é comercializar o estabelecimento, outra coisa é a sociedade. Aqui nós estamos falando em comercializar a estrutura. Então, por exemplo, o barracão com os seus equipamentos, com seus computadores, etc. e tal. A gente está falando disso, não de comercializar a sociedade, que são outras questões, certo? Então, vamos imaginar, eu vou vender o meu negócio, certo? Eu vou vender o meu estabelecimento empresarial. E quando eu vendo, né, eu tenho que vender com tudo quitado, tudo certinho, para aquele que adquire, né, fique com a coisa resolvida. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes eu vendo, mas eu não consigo pagar todas as minhas dívidas para entregar tudo certinho para aquele que adquire. Então, o que acontece? Eu posso fazer um acordo com aquele que compra, que eu só aceito a compra com tudo pago. É o melhor dos mundos, mas nem sempre acontece assim. E existe a possibilidade também de que eu não tenha as minhas dívidas pagas, mas eu precise da anuência daqueles credores. Então, o que deve ser feito? Eu notifico todos os credores sobre essa venda, dou um prazo de 30 dias para que eles se manifestem, para ver se aceitam ou não essa venda. Se por acaso eles não se manifestarem, eles silenciarem em 30 dias, aceitaram a venda do estabelecimento. Se por acaso alguém se manifestar dizendo não concordo porque eu quero receber, você paga aquele credor, certo?
Se todos se manifestarem dizendo que não querem porque querem receber, e aí eu não tenho saldo para pagar, vai inviabilizar a venda, né? Então, esse é o procedimento. Ou eu pago tudo, entrego tudo certo, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo, eu vou ter que conversar com os credores. A conversa com os credores se dá mediante notificação, dá 30 dias para os credores se manifestarem. Se não se manifestarem, o silêncio presume o aceite. Se alguém se manifestar e quiser o pagamento, eu quito essa obrigação para poder liberar a venda. Se todos se manifestarem querendo o pagamento, inviabiliza a venda, né? Então, acaba sendo esse o procedimento. Aquele que adquire o estabelecimento, então eu sou o comprador, eu também adquiro as contas a serem pagas. Só que a minha responsabilidade para as contas a serem pagas são aquelas contas contabilizadas, ou seja, aquilo que está na contabilidade. Aquilo que não tiver na contabilidade, eu não respondo. Por que isso? Porque quando eu faço uma compra de estabelecimento, eu vou ver aquilo que está na contabilidade devidamente escriturado, ou seja, os documentos formais. Aquilo que tiver por fora, como é que eu vou saber? Eu não tenho como ter essa informação. Então, eu não respondo, certo? Então, a minha responsabilidade é restrita àquilo que está devidamente documentado e escriturado nos documentos fiscais, que são livro diário, livro razão, balanço comercial, os documentos oficiais de uma empresa, certo? Aí, o que acontece? Eu vendi o estabelecimento, eu me livro da responsabilidade, então agora o problema é de quem adquiriu? Não. Eu tenho uma responsabilidade solidária perante as dívidas contraídas e as a vencer a partir do momento que eu saio. Então, o que acontece? Eu tenho uma responsabilidade solidária por quanto tempo? Por 1 ano, a partir do momento que se publica na imprensa oficial essa venda. Então quer dizer que tem que dar publicidade da venda desse trespasse? Precisa da publicidade. E por que tem que dar publicidade? Para terceiros, principalmente para os credores, porque todos precisam saber que trocou de mão esse estabelecimento. Então, eu publico na imprensa oficial. A partir do momento que publicou na imprensa oficial, eu sou solidário com o adquirente por 1 ano dessa venda, desse trespasse, ok? Só isso? Não, também existe uma outra questão importante. Vamos imaginar assim, eu vendo o estabelecimento e meu estabelecimento era um restaurante, certo? Aí o meu restaurante ficava lá na rua 15, número 500. E aí, no dia seguinte, eu abro na rua 15, número 550, um restaurante também. Vai virar uma concorrência desleal para aquele que comprou meu restaurante. Então, existe previsto no Código Civil a possibilidade, ou a impossibilidade, na verdade, de não fazer a concorrência desleal com aquele que comprou. Então, eu fico impedido de abrir um negócio com as mesmas características pelo período de 5 anos. Isso justamente para prever que a parte que vendeu não utilize dos mesmos mecanismos, mesma clientela, mesmos espaços, mesmas características para fazer uma concorrência desleal para aquele que comprou. Por que isso? Porque eu conheço o know-how do negócio. Se eu pego e abro na próxima esquina, o que vai acontecer? Aqueles que eram os meus clientes vão acabar migrando para mim. E aí eu faço o que? Eu mato o negócio do cara que comprou. Então, não dá. Então, o que nós fazemos aqui? Quando faz um contrato de trespasse, deixa bem claro, embora esteja previsto no código, essa cláusula de direito de concorrência. Eu posso diminuir esse prazo de 5 para 3, para 2, para 1? Posso, acordo das partes. Então, as partes é que definem, certo? É uma cláusula geográfica. Eu posso colocar isso dentro da cidade, dentro da quadra, dentro do estado, vai depender muito do tipo do estabelecimento, né? Então, a cláusula de concorrência, o prazo é 5 anos por lei, né? Na mesma cidade, na mesma região, enfim, vai ficar definido entre as partes. E aí elas podem diminuir esse prazo também, ok? Então, isso é bem importante. Existe uma outra questão que chama-se aviamento. E o que é o aviamento? O aviamento é a capacidade do estabelecimento obter lucro, certo? Então, cada estabelecimento pode ter uma forma de gerar lucro diferente do outro. É claro que tem diversos fatores envolvidos aqui,
Mas esse aviamento, ele está muito vinculado às condições dos bens que eles comportam. Por exemplo, bens materiais e bens imateriais. E o que acontece? A gente sabe e vê sempre que tem, por exemplo, comércios que têm um aviamento maior do que outros. O que é aviamento? Uns que geram lucro maior do que outros que geram lucro menor. A gente não vai pegar aqui como parâmetro multinacionais ou negócios já estruturados. Vamos pegar coisas mais simples. Vamos pegar lojas pequenas que estão situadas na mesma rua, vamos imaginar ali no centro da cidade, né, lojas pequenininhas, e que uma do lado da outra, a gente vê que uma tem sucesso, a outra não. Então, vamos pegar duas confeitarias bem estruturadinhas, bonitinhas, né, com bom produto. Uma dá certo, a outra não. Uma vai bem, a outra não vai. Por que essa diferença? Por causa do aviamento. Então, a gente pode estar falando lá da decoração, da forma como entrega o produto, da qualidade do produto, da forma de atendimento. Tudo isso é um conjunto de elementos que vai diferenciar o negócio, o estabelecimento empresarial para o cliente. É claro que isso é muito subjetivo, mas o aviamento, a forma como é composta isso ao longo dos anos, faz com que possa ter um valor associado ao estabelecimento empresarial e gere um valor agregado, ou seja, ele passe a valer mais do que simplesmente a loja do lado. Então, eu posso ter duas confeitarias bonitinhas, gerando riqueza, só que uma gera mais que a outra. Qual vai valer mais? Aquela que gera mais riqueza, embora sejam muito parecidas. Isso chama-se goodwill, fundo de comércio, aviamento. Ok? Então, nós temos um valor agregado ao negócio, que é um potencial gerador de lucro, que é um potencial agregador ao estabelecimento empresarial. Ok? Dito isso, a gente tem também a questão do ponto comercial. O ponto comercial é a localização aonde está esse negócio, aonde está esse estabelecimento empresarial. E o ponto comercial é um bem incorpóreo, nós já vimos isso, né, na aula passada, e o ponto comercial é algo muito importante para os estabelecimentos empresariais. Por quê? Porque é o potencial local para atrair os clientes, né? E, normalmente, o ponto comercial não é do estabelecimento, porque eles estão em locais aonde aquela casa, aquele terreno é alugado. Então, nós temos um empreendimento realizado pelo proprietário do negócio e o terreno, a casa, de um terceiro, que normalmente é o locador. E aí, existe o ponto comercial. Esse ponto comercial, ele está devidamente acobertado pela Lei de Locações. E a Lei de Locações é a Lei 8245 de 91. E eu, que sou empreendedor, eu preciso ter algumas garantias, porque afinal de contas, se o ponto é para atrair os meus clientes, como é que eu fico se eu perder esse ponto, se o locador quiser esse ponto de volta? Então, eu tenho alguns direitos sobre esse ponto. E o principal deles, e que vale a pena a gente avaliar e perceber bem, é a questão da ação renovatória, que diz respeito ao aluguel sobre esse local. E a ação renovatória, ela está prevista no artigo 71 a 75 dessa lei que eu acabei de mencionar, que é a lei do inquilinato, a lei de locações. E o que acontece? Se estou numa situação vulnerável, né, tipo de discussão de locação com o dono do imóvel, eu preciso me precaver para tentar negociar um aluguel mais justo. E aí eu uso desse expediente, que é a ação renovatória. Só que para entrar com a ação renovatória, precisam ser preenchidos alguns requisitos e tem um tempo específico para fazer isso. Então, são 3 requisitos muito importantes que devem ser preenchidos. Que é o requisito material, o requisito literal e o requisito temporal. Então, vamos lá. O que cada um desses requisitos exige? Quando se fala em requisito temporal, a gente está falando que o contrato precisa ser de, no mínimo, 5 anos. 5 anos ininterruptos, ou seja, eu preciso ter feito pelo menos um contrato de 5 anos, ou já estar de 5 mais 5 mais 5, ou seja, se eu estou há 20 anos no imóvel, eu tenho que ter 5 mais 5 mais 5, ou seja, não posso ter contrato por prazo indeterminado.
Eu tenho que ter contrato sucessivos de 5 em 5 anos, ok? Posso ter 5 mais 1, 5 mais 6, mas eu não posso ter contrato que seja ininterrupto, certo? Quando se fala em contrato escrito, significa que o contrato não pode ser verbal. Ele tem que ser um contrato formal, um contrato escrito. E quando se fala em requisito material, nós estamos falando da atividade exercida por aquele estabelecimento. Ou seja, a atividade exercida pelo estabelecimento nos últimos 3 anos precisam ser a mesma. Ou seja, eu posso ter sido joalheria, comércio de roupas ao longo dos anos, mas nos últimos 3 anos eu preciso ser a mesma atividade. Ou seja, se eu sou pet shop nos últimos 3 anos, eu tenho que ter sido pet shop. Eu não posso ser um ano pet shop, um ano joalheria, um ano comércio, um ano restaurante. Eu tenho que ter 3 anos a mesma atividade, certo? Preenchido esses 3 requisitos, eu posso dar entrada na ação renovatória. O problema é que a ação renovatória tem um prazo para dar entrada. E esse prazo, ele tem que ser seguido à risca. E o prazo é 1 ano antes do fim do contrato ou 6 meses antes do fim do contrato. Então, o tempo é bem pequeno. Se não for seguido a isso, perde-se o direito à ação renovatória. Então, tem que tomar um cuidado bem significativo para preenchimento dos requisitos e para a questão temporal, ou seja, de ingresso com esse pedido de renovação de aluguel, que é a proposta de discussão da locação com o proprietário, ok? Eu espero que a gente tenha tomado aprendido todos os elementos que envolvem o estabelecimento empresarial, as suas características. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição no e-mail alexandra.beonoski@up.edu.br ou no amarilac@hotmail.com, ok? Muito obrigada, até mais.